A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Anelo Missionário. No vídeo de hoje, venho trazer uma palavra do Senhor, que o Senhor me deu o entendimento e a capacidade pela sua graça e misericórdia de trazer, de estar gravando esse vídeo. Como eu sempre tenho costume, quando eu vou falar, quando eu vou passar alguma mensagem do Senhor aqui no canal, tudo com base bíblica, nada feito sem a Bíblia, para a honra e glória do Senhor. Pela misericórdia do Senhor, Ele me tem dado essa palavra que me edifica muito e que pode ser aplicada em várias áreas da vida, seja em trabalho, seja em amizade, seja em casamento. São áreas diversas, mas que essa palavra pode ser aplicada. E pela graça e misericórdia do Senhor Jesus, a palavra que Ele me deu inicia-se no livro de Daniel. Eu queria ler Daniel capítulo 4, no versículo 18. Está escrito assim, para a gente começar a entender a mensagem do Senhor. Este é o sonho que eu, rei Nabucodonosor, vi. Agora, Beltesazar, diga-me a interpretação. Nenhum dos sábios de meu reino conseguiu dar-me a interpretação, mas você pode fazê-lo, pois o Espírito dos Santos Deus está em você. Até aqui. Para dar um contexto no que vai ser passado, o rei Nabucodonosor, que era o rei mais influente da época, que dominou Israel, que dominou todos os reinos ao redor de Israel e reinos distantes. Ele tinha um súdito, um servo, que era o profeta Daniel. O profeta Daniel, um servo de Deus. E como a gente viu, como a gente pôde perceber pela fala do rei Nabucodonosor, era um rei pagão que não seguia os mandamentos e não tinha intimidade com o Senhor. Tanto que ele falou para Daniel: você tem o Espírito dos Santos Deuses. Então ele acreditava que Daniel tinha parte com o Deus dele, apesar de Daniel sempre deixar claro que era pelo Espírito Santo do Senhor e pelo poder do Senhor que ele conseguia revelar questões que homens, por sua capacidade normal, não poderiam. E ele teve um sonho muito perturbador para ele, como ele descreve, e ele chama Daniel, o rei chama Daniel, e fala: eu procurei por todo mundo e ninguém pôde me dar o significado desse sonho, mas eu sei que você pode dar. E Daniel fica numa situação difícil, a gente vai ver agora, também no capítulo 4, a partir do versículo 25. Daniel vai dar a interpretação desse sonho. Se você quer ver esse sonho, leia esse capítulo. É para o vídeo não ficar tão longo, então eu estou cortando algumas partes. E Daniel vai dar a interpretação desse sonho, nesse versículo 25. E Daniel fala assim: Sua Majestade será expulso da sociedade humana para viver com os animais selvagens. Comerá a relva como o boi e se molhará com o orvalho do céu. As 7 estações passarão sobre Sua Majestade até aprender que o Altíssimo, o Deus dos céus, o Santo dos Santos, rege os reinos humanos e os dá a quem desejar. Eu fico imaginando, até porque se você ver aqui, você lê o capítulo todo, você vai ver que Daniel foi consultado pelo rei. O rei falou: Daniel, me dá a interpretação do texto, do sonho. E Daniel, ele vai recebendo de Deus o que é para ser falado, ele fala o que Deus revela para ele. Só que antes dele falar essa interpretação, ele
o texto nos revela que Daniel ficou um pouco amedrontado. E Daniel falou assim: Rei, queria eu que a interpretação fosse sobre os teus inimigos e sobre os que te odeiam. Mas é sobre o Senhor, então eu tenho que dizer. Daniel teve um certo espanto pela natureza da revelação que o Senhor estava lhe dando. Eu li isso e eu fiquei pensando, meditando no Senhor. Senhor, será que eu teria coragem de, se algum dia eu fosse consultado, sei lá, por um presidente, por um pastor famosíssimo, será que eu teria a coragem de falar o que o Senhor me revela para ele, mesmo sendo uma palavra dura, uma palavra de juízo, talvez uma palavra de morte para ele? Imagina sei lá, se você frequenta uma igreja, imagina o seu pastor chegar para você e falar: revela o que Deus me disse sobre mim. Deus te revelou alguma coisa para você? Revela para mim o que foi que ele disse. E, por exemplo, é uma palavra de juízo, é uma palavra de morte. Você teria coragem de dizer? Eu fico me perguntando. A palavra do Senhor diz que aqueles que são fiéis no pouco serão fiéis no muito também. Por isso que serão colocados sobre o muito. E às vezes eu fico pensando, a gente não tem coragem de falar coisas tão bobas. Será que a gente estaria pronto para revelar uma profecia, um aviso, um juízo do Senhor, até mesmo para grandes autoridades ou pessoas que você respeita? Eu quero fazer um panorama, uma análise, né, do que a gente passa aqui, pelo menos aqui no Brasil. Eu tenho notícias. Eu gravei até o vídeo, vou estar deixando o cardzinho, tá passando aqui em cima, do link do vídeo que eu gravei sobre a minha época como obreiro de igreja. Eu pude presenciar, não só em igreja, mas em lugares, na vizinhança, pessoas são covardes em geral, não pelo simples medo de dizer a verdade. Por exemplo, você dizer a uma pessoa: olha, você tem esse defeito, conserta isso. Muita gente tem medo de chegar para outra pessoa, seja um amigo, seja o cônjuge, e dizer isso. Eu observo isso na vizinhança, observo isso na rua, entre igrejas, entre empresas, entre trabalhadores. Ou seja, eu vejo isso em todo canto e eu creio que você também conhece pessoas que são assim. Talvez você seja assim. Eu não vou me fazer de santo e dizer que eu nunca tive medo de dizer alguma coisa para alguém, por mais que aquilo fosse verdade. Mas eu quero ler aqui uma passagem muito famosa, que é João 14, versículo 6. Está escrito assim. João 14, versículo 6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E eu fiquei meditando nisso. A palavra do Senhor diz que não há meio termo. É sim, sim e não, não. Ou seja, ou você está falando a verdade, ou você está pendendo para a mentira. Eu tenho para mim que quando uma pessoa não fala a verdade, quando ela omite, isso para mim também é uma mentira. Não tô falando isso porque eu acho que é, mas porque eu analiso e o Senhor mostra na sua palavra também que coisas que são ocultadas, seja elas verdades que são necessárias de dizer, ou mentiras que precisam ser confessadas, quando elas são ocultadas, elas têm um potencial tão perigoso de destruir vidas e famílias.
vidas e famílias. Você pode ver o caso de Davi, o adultério de Davi. O adultério e o pecado. Mas um pecado também que muita gente deixa de analisar é que Davi tentou esconder isso de Deus, achando que poderia esconder isso de Deus, a ponto de o próprio Deus ter que enviar um profeta, revelar um profeta, o profeta Natan, e o profeta Natan ter que ir lá e tomar a frente das coisas e fazer Davi assumir. Isso também foi um pecado, achar que pode enganar a Deus. E esse pecado de Davi, juntando tudo, né, o assassinato, o adultério, a omissão desse pecado, resultou no quase fim do reinado de Davi e na quase destruição da linhagem de Davi. E foi desastroso para a família de Davi, foi desastroso para todos, até a filha dele sofreu, os filhos sofreram. Isso foi muito além do que um simples acontecimento de um pecado, de um adultério. A palavra do Senhor diz que aquele que confessa e deixa os pecados receberá misericórdia. Você pode ver, você pode perceber em vários versículos que o Senhor fala, que o Senhor tem um prazer em pessoas que abrem sua boca para confessar ou para dizer verdades. O Senhor não se agrada que eu peque. Mas de uma coisa eu sei que Ele se agrada, quando eu abro minha boca e falo: Senhor, eu pequei. Senhor, me arrependo, eu pequei. Eu sei que eu sou falho, eu sou fraco e eu não consigo sentir, eu pequei, eu confesso. Então, não só na área do pecado, mas também na área social. É necessário você confessar coisas a pessoas, é necessário você falar coisas a pessoas que talvez seja difícil para você dizer e talvez seja difícil para ela ouvir, mas que são necessárias. Uma verdade dói. A própria Bíblia diz isso. Não estou lembrado se é nos Provérbios, não estou lembrado se é no livro de Eclesiastes ou nos Salmos, mas eu sei que está escrito isso e essa palavra de que a verdade dói, mas é necessária, ela se repete por muitos e muitos versículos da própria palavra de Deus. E por que eu tô trazendo essa palavra pela misericórdia do Senhor? Por exemplo, você comeu um bolo que era de alguém na sua casa, e você comeu e fica quieto, e essa pessoa deixa pra lá. É uma coisa boba, não é uma coisa boba? Quem é que liga pra um bolo? Mas por que eu tô trazendo essa mensagem? Por que é algo que eu tô tratando de uma forma tão séria? Porque no livro de Lucas, no capítulo 9, a partir do verso 23, está escrito assim: Então Jesus disse a todos: Se alguém quiser me seguir, terá de dizer não a si mesmo, tomar diariamente sua cruz e continuar a me seguir. Pois quem tenta salvar a vida, a destruirá, mas quem perder a vida por minha causa, a salvará. Qual é o benefício de ganhar o mundo inteiro, mas destruir ou perder a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e do que eu digo, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Amém. Glória a Deus. Lembra que o Senhor falou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, ninguém vem ao Pai senão pela verdade, pelo caminho que é Jesus e pela vida que é Jesus. Quando você está se envergonhando de dizer a verdade, quando você está tímido, receoso de dizer a verdade, você está se envergonhando, você está ficando tímido do próprio Jesus. Parece que são coisas bobas. Mas lembre-se que foi por causa de uma mentira que aparentemente não tinha muito valor, que Safira e Ananias morreram. Lembre-se que foi por causa de palavras tão sem valor que
Muita coisa aconteceu na Bíblia. E muita coisa acontece no dia de hoje. Eu não quero estender mais, já estão dando os 15 minutos de vídeo. Vou tentar acabar o mais rápido. Mas lembre-se que talvez um bolo não faça diferença para a pessoa. Talvez R$2, R$5 que suma não vai fazer muita diferença para a pessoa. E essa palavra serve para mim porque eu preciso resolver questões que são tratadas para mim como que eram tratadas, né? Para mim como uma coisa tão boba, mas que você se dá conta, você abre os olhos meditando na palavra do Senhor, que são mentiras, são omissões e coisas que não estão certas. Então, assim como eu vou correr para solucionar, para restaurar o que eu quebrei, fica a palavra para você. Se você tem algo para dizer, algo que precisa ser dito, seja para uma pessoa que tem autoridade, seja para uma pessoa que tem status social, seja uma pessoa que tem poder aquisitivo, seja para uma pessoa que seja igual a você, como o seu cônjuge, ou o seu pai, a sua mãe. Mas se você tem verdades ocultas, eu creio que todas as verdades são necessárias. Pelo poder e pela graça do Senhor, eu digo isso. Que todas as verdades são necessárias de ser ditas, porque o Senhor disse que, seja verdade ou não, tem que vir à tona. Tem que sair à luz. Eu quero ser salvo pelo poder do Evangelho e pela palavra do Senhor. Eu vou correr para romper, para restaurar o que eu rompi. Eu vou correr para falar o que eu omiti. Eu vou confessar as coisas que eu não disse, que precisam ser confessadas. Então essa é a palavra de hoje. Tenha coragem para falar o que Deus quer. Tenha coragem para falar o que a palavra do Senhor requer. Porque Deus não exige mais nada mais, nada menos do que a verdade. Que você seja sincero. Ele não espera que você seja um impecável. Tanto que ele deu a lei e já estava falando do Messias. Porque ele sabia que ninguém ia conseguir cumprir a lei. Muito antes do Senhor da lei, lá no livro de Gênesis, já falava do Messias. Porque ele sabia que quando ele desse os mandamentos, ninguém ia ser capaz de cumprir. Ele não espera a perfeição de você. Ele sabe que você é pó, ele sabe que você é falho, você é obra das mãos dele. Mas uma coisa ele quer que você seja. Seja sincero. Seja sincero com Deus. Eu preciso contar essa história. Eu falei que eu ia terminar o vídeo, mas eu preciso contar essa história. Nesse tempo em que eu passei só gravando vídeo aqui pro canal, tocando, louvando ao Senhor, mas eu estava passando por uma prova tão maltratante que o meu coração começou a fabricar murmurações contra o Senhor. Meu coração queria fabricar defeitos no caminho, no trabalhar do Senhor. Meu coração queria fabricar defeitos, ver defeitos em Deus, como isso é possível. Um defeito no que é perfeito, um defeito na perfeição. A minha mente estava tão cansada, tão saturada da prova, todo dia aquela mesma batalha, todo dia aquela mesma luta, todo dia aquela mesma situação. E eu comecei a me encher, eu comecei a mirar contra mim mesmo, porque não estava conseguindo resolver essa situação. E orando a Deus para resolver, mas comecei a mirar contra o Senhor porque ele estava em silêncio. Então eu tive que ser sincero. Senhor, eu nunca pensei que eu ia dizer isso. Mas meu coração começou a fabricar defeitos contra o Senhor. O Senhor não tem defeitos, mas o meu coração começou a querer ver defeito no Senhor. Isso foi uma vergonha para mim dizer. Isso é uma vergonha para mim estar dizendo isso aqui. Mas eu preciso ser sincero porque sei que há pessoas que talvez estão passando por isso. Eu tenho que ser sincero, gente. Eu não sou como muitas pessoas que pregam e não tem defeitos. Não tem defeitos. Eu sou uma pessoa como vocês, que muitas vezes
o que eu tô falando está sendo ministrado para mim. Então, seja sincero com o Senhor. Seja sincero com o Senhor. E ame o seu próximo como a si mesmo. Ou seja, do mesmo jeito que você quer sinceridade, você não quer que pessoas escondam coisas de você. Ou se o Senhor falou para você entregar algo para alguém, fale. Independente do custo, você tem que carregar a cruz para seguir a verdade. Quem é a verdade? É Jesus? Ele não é o caminho, a verdade e a vida? Então pague esse preço. Essa expressão, né? O preço já foi pago na cruz, o preço de sangue. Mas carregue essa carga. Faça essa batalha valer a pena. Porque a nossa vida é uma batalha. Basta você querer fazer e confiar em Deus, que vai ser feito valer a pena. Esse foi mais um vídeo do canal Anelo Missionário. Se foi de bênção para sua vida, eu te peço que compartilhes esse vídeo, que deixe o like e se inscreva se não é inscrito. Nosso objetivo não é crescer no YouTube, mas a partir do momento em que você se dispõe a fazer essas coisas, o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas e quem sabe, se não há alguém por aí precisando ouvir assim como você. Que o Senhor abençoe a todos. Em nome de Jesus.